Você beberia Coca-Cola depois disso? Em 1993, um homem nos Estados Unidos abriu um processo contra a Coca-Cola que deixou o público e o tribunal em choque. A princípio, parecia mais uma reclamação comum contra um produto industrializado, mas o motivo por trás da ação era simplesmente bizarro. Tudo começou quando ele comprou uma garrafa do refrigerante em uma loja de conveniência como qualquer outro consumidor. Ao chegar em casa, ele abriu a garrafa, tomou alguns goles e percebeu algo estranho no gosto. Desconfiado, decidiu examinar o conteúdo da garrafa com mais atenção. Foi aí que o absurdo aconteceu. Dentro da garrafa, segundo ele, havia nada menos que um rato morto boiando no líquido escuro e borbulhante. O homem ficou em choque. Segundo relatos da época, ele teria sentido náuseas imediatas e buscado atendimento médico. Em seguida, decidiu que aquilo não podia passar em branco e acionou um advogado. O processo foi aberto. Na acusação, ele afirmava que a presença do rato dentro da garrafa colocava em risco a saúde de qualquer consumidor e mostrava falhas graves nos padrões de higiene e segurança da empresa. A Coca-Cola, por sua vez, reagiu rapidamente. A empresa negou qualquer possibilidade de um rato ter passado despercebido por seus sistemas de produção. Alegaram que as garrafas eram rigorosamente inspecionadas antes de serem lacradas, e que o tipo de contaminante citado não poderia ter passado sem ser notado ou eliminado pelo processo automatizado. Enquanto o caso ganhava visibilidade, a história repercutia entre os consumidores e dividia opiniões. Alguns achavam que o homem estava tentando lucrar com uma falsa acusação, outros acreditavam fielmente em sua versão. A mídia local acompanhava cada detalhe, e as imagens da suposta garrafa contaminada geraram ainda mais tensão. Afinal, como algo tão grotesco poderia ter passado despercebido por uma das maiores empresas de bebidas do mundo? Com a situação ganhando destaque, a justiça determinou uma investigação mais aprofundada. Peritos foram acionados para analisar o conteúdo da garrafa e entender se era possível que um rato realmente estivesse ali desde a fábrica, ou se poderia ter sido inserido depois da venda. A Coca-Cola, determinada a provar sua inocência, apresentou laudos técnicos e explicou detalhadamente seu processo de engarrafamento, afirmando que qualquer corpo estranho daquele tamanho não teria como passar pelas máquinas sem ser destruído ou ao menos danificar o lacre da garrafa. Eles também destacaram que o gás e os conservantes do refrigerante dificultariam a preservação de um animal morto sem sinais visíveis de decomposição acentuada. A análise técnica trouxe uma reviravolta surpreendente. Os exames indicaram que, se realmente fosse um rato dentro da garrafa, o nível de preservação do corpo não era compatível com o tempo de fabricação e distribuição da bebida. Ou seja, havia indícios de que o animal poderia ter sido inserido depois da garrafa ter sido aberta, enfraquecendo a acusação. A defesa usou esse argumento para sugerir que o próprio consumidor poderia ter plantado o rato no refrigerante com o objetivo de receber indenização financeira. A partir daí, o processo mudou de tom. O que antes era uma denúncia de saúde pública passou a ser investigado também como uma possível tentativa de fraude contra a marca. No fim das contas, o tribunal decidiu que não havia provas suficientes para responsabilizar a Coca-Cola pelo suposto rato encontrado na garrafa. O homem perdeu o processo, não recebeu indenização e ainda teve que lidar com a suspeita pública de ter inventado toda a história. O caso foi encerrado, mas ficou marcado como um dos episódios mais estranhos já enfrentados por uma gigante do setor de bebidas. Por mais que a justiça tenha considerado a Coca-Cola inocente, o estrago na percepção pública por um tempo já estava feito. Casos assim mostram o quanto uma marca pode ser colocada à prova por histórias que misturam bizarrice, dúvidas e uma boa dose de polêmica. E você, continuaria bebendo Coca depois de uma história dessas? Casos como esse não são tão isolados quanto parecem. A verdade é que várias empresas gigantes já enfrentaram acusações parecidas, onde consumidores afirmam ter encontrado objetos ou até animais mortos dentro de embalagens.
A justiça entendeu que havia fortes indícios de fraude, concluiu que o autor apresentava transtornos psiquiátricos e não estabeleceu relação causal entre o consumo e os sintomas relatados. A ação foi julgada improcedente, sem condenação a Coca-Cola, e Wilson, por possuir justiça gratuita, foi isento do pagamento das custas. Desde então, não há registro sobre ele reaparecendo na mídia ou iniciando novos processos semelhantes. O que se sabe é que o caso foi arquivado e Wilson desapareceu dos noticiários. Portanto, é provável que hoje ele leve uma vida mais reservada, sem novas repercussões públicas. Em muitos desses casos, as histórias viralizam rapidamente, geram medo, nojo, claro, desconfiança. Mas o que pouca gente sabe é que, quando submetidas a investigações sérias, a maioria dessas denúncias não se sustenta. Isso não quer dizer que falhas não aconteçam, afinal, nenhum sistema de produção é 100% à prova de erro, mas sim que muitos casos são forjados por pessoas tentando tirar vantagem ou simplesmente ganhar fama. A Coca-Cola, por exemplo, é uma das empresas mais visadas do mundo. Qualquer problema com um de seus produtos, por menor que seja, vira manchete. E quando a acusação envolve algo tão chocante quanto um rato dentro da garrafa, a repercussão explode. O curioso é que, mesmo após a empresa provar que aquele caso específico era impossível de acontecer dentro da fábrica, muita gente continuou acreditando na versão do consumidor. Isso revela algo importante. Em tempos de desinformação e redes sociais, a emoção quase sempre fala mais alto do que a razão. A lição aqui vai além da história bizarra em si. Ela mostra como a confiança de uma marca pode ser abalada em minutos, mesmo após décadas de credibilidade, e como a percepção pública nem sempre acompanha os fatos. Se você curte histórias bizarras do mundo real, cheias de reviravoltas e curiosidades que a maioria nunca ouviu falar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo, você acredita que essa história foi real ou acha que foi tudo armação? E aproveita para contar se você já teve alguma experiência estranha com produtos famosos. Vai que o próximo vídeo pode ser com a sua história. E olha, esse caso da Coca-Cola é só um entre tantos episódios curiosos em que grandes marcas foram colocadas no centro de escândalos esquisitos. Já teve gente dizendo que encontrou dedo humano em refrigerante, dente em pote de maionese, até tatu-bola enlatado. Muitas vezes é fraude, outras são apenas acidentes absurdos, mas o que todos esses casos têm em comum é o impacto direto na confiança do consumidor. Uma simples história, mesmo sem provas concretas, pode virar um caos para empresas bilionárias. E o mais curioso é que, muitas vezes, mesmo depois de tudo ser desmentido, a desconfiança continua. Isso mostra como somos movidos por emoção, sensação de nojo, indignação, e por isso essas histórias viralizam tanto. Aqui no canal a gente vai continuar explorando casos assim, com um pé na bizarrice, outro na curiosidade e sempre com informação de qualidade. Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que toma Coca-Cola todo dia, fica ligado, porque a próxima história pode ser ainda mais inacreditável.